ocorreu. A família do adolescente. O SCC SBT deseja a todos um feliz ano novo. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação do SCC SBT e que está vendo agora a imagem dela, a Ponte Hercílio Luz. Nós estamos especialmente entrando ao vivo para você que está nos acompanhando para mostrar esse momento histórico aqui em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Um momento esperado por todos os catarinenses da reinauguração da Ponte Hercílio Luz, a Velha Senhora. E a gente, é claro, está acompanhando todos os detalhes, inclusive estamos ao vivo diretamente lá do entorno da Ponte Hercílio Luz para acompanhar a cerimônia de reinauguração da ponte, de entrega. Olha só, já estão todas as autoridades ali no local onde vai acontecer essa cerimônia. A população já está em peso, todo mundo lá querendo poder prestigiar esse momento, que é um momento histórico, um momento de muita emoção também para os catarinenses, por que não, que é essa entrega da reinauguração da Ponte Hercílio Luz. Vamos dar uma olhada como que está lá no local? A gente tem essas imagens aí para você acompanhar, todo mundo se organizando, tem lá as autoridades no palco, e em alguns minutos deve começar então essa cerimônia. A população também está lá, todo mundo acompanhando esse momento, debaixo de um sol forte aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, um calor que está fazendo hoje. E um dia lindo para receber a entrega da reinauguração da Ponte Hercílio Luz, a Velha Senhora, 93 anos de história e grande parte dessa história, grande parte desse tempo fechada, né? Para a população aí, para que as pessoas pudessem transitar, não era possível, mas agora sim vai ser possível. Esse dia é histórico, é um dia importante para Santa Catarina, essa ponte que é aí com certeza símbolo do nosso estado. E a gente está acompanhando lá, inclusive, esse momento, essa cerimônia que está começando nesse momento. A gente vai chamar, inclusive, daqui a pouco o nosso repórter que está lá ao vivo, posicionado, acompanhando todos os detalhes. Laércio Botega, onde está você, meu querido? Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que acompanham a cobertura de reabertura da Ponte Hercílio Luz. Nós estamos aqui na cabeceira da ilha da ponte, porque já começou a reinauguração, a cerimônia de reinauguração da Ponte Hercílio Luz aqui em Florianópolis. Muita gente acompanhando essa reinauguração muito esperada. Afinal, desde 1991, são 21 anos que a nossa Velha Senhora estava interditada e vai ser reaberta daqui a pouquinho. O governador Carlos Moisés, ele deu uma entrevista coletiva há pouco falando sobre essa reabertura da estrutura que vai servir para a população. No primeiro momento, veículos apenas pedestres, ciclistas e transporte coletivo vai passar pela estrutura. Também veículos oficiais como ambulâncias, carros de polícia, bombeiros também vão utilizar a estrutura. Então, como a gente pode ver novamente, as pessoas estão aqui acompanhando. Nós estamos numa posição aqui, numa praça bem ao lado da saída que vem para a ilha da Ponte Hercílio Luz. Muita gente aqui acompanhando essa reabertura. Todo mundo ansioso e nessa expectativa, de fato, para fazer a travessia na estrutura daqui a pouquinho. Bruna. Certo, obrigada, Laércio, pelos detalhes, as informações direto ali da cabeceira da Ponte Hercílio Luz, do lado da ilha, né? E a gente vendo essa imagem, com certeza mexe com todos os catarinenses, por isso tem tanta gente lá já preparada. E nós temos acompanhado ao longo aí dos últimos anos todas as reformas, esse período moroso que acabou levando aí para que a ponte pudesse ser entregue novamente à população. A ponte que, além de ser um símbolo cultural, histórico, aqui da capital e do estado como um todo, também é, com certeza, muito importante para a mobilidade. A gente vai voltar para lá porque já começou a cerimônia de entrega da ponte. Vamos ver o que está acontecendo por lá. Acompanhado da primeira-dama do estado, senhora Késia Martins da Silva, e suas duas filhas, Sara
e Raíssa. Registramos e agradecemos também a presença das seguintes autoridades. Vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Cristina Rainer. Prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Magnífico senhor reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Ubaldo César Baltazar. Deputados estaduais. Comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, Ricardo Miranda Aversa. Secretários municipais, senhores vereadores, Arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yenck. Senador Jorginho Melo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Superintendente Estadual do Banco do Brasil, Guilherme Alexandre Rossi. Superintendente do IFAM, Liliane Janine Nizola. Superintendente da Polícia Federal, Ricardo Cubas. Secretários de Estado, presidente de autarquias, fundações e empresas públicas. Presidente da Associação dos Amigos do Parque da Luz, Carlos César Stadler. Deputada estadual, Ana Paula da Silva, Paulinha. Deputado estadual, Gerry Comper. Deputado estadual, Rodrigo Minotto. Deputado estadual, Jair Mioto. E deputado estadual, Vicente Caropreso. Deputado estadual, Fabiano da Luz. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro, interpretado pela cantora Júlia Sonsini e acompanhado pela Banda de Música da Polícia Militar de Santa Catarina, sob regência do maestro, subtenente PM, Alexandre de Oliveira Mascarenhas. Do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques
tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos também a presença dos nossos ex-governadores e também do deputado Sérgio Mota. A maior do seu tempo no mundo. A ponte Hercílio Luz é uma ponte pêncil com barras de olhal que faz parte da história de muitas gerações de catarinenses. O projeto surgiu da visão de um engenheiro, Hercílio Luz, o governador que, assim como a população, desejava tornar mais próxima a capital de todos os catarinenses. Com obras iniciadas em 1922, a ponte levaria o nome de Independência, mas ao ser inaugurada em 1926, teve seu nome mudado, homenageando seu idealizador, falecido 2 anos antes. De lá para cá, a ponte Hercílio Luz passou por mudanças e também viu a ilha mudar. Sofreu com descaso e foi interditada. As obras de restauração, iniciadas em 2006, pareciam não ter mais fim. Mas, no início de 2019, o governo de Santa Catarina estabeleceu o dia 30 de dezembro como a data de reabertura ao tráfego. Desde então, todas as providências foram tomadas para agilizar a obra e garantir a entrega nos prazos estabelecidos. Depois de 28 anos fechada, a ponte Hercílio Luz está sendo finalmente reaberta, entregue com iluminação funcional, sinalização viária, piso de gradil metálico, passeios para pedestres e estrutura totalmente recuperada. Um compromisso assumido e honrado com todos os catarinenses. Daremos início neste momento à assinatura do termo de autorização de uso da barra de olhal. A questão da segurança da ponte Hercílio Luz sempre foi um fator preocupante. Durante uma vistoria realizada na década de 70, foi constatada a ruptura de uma barra de olhal. A Universidade Federal de Santa Catarina, desde os anos 80, vem estudando a probabilidade de que, se houvesse uma outra ruptura de olhal, ocasionaria a queda da ponte. Porém, nenhuma instabilidade foi constatada. Essa barra foi substituída e agora é necessário fomentar essa pesquisa, realizar uma investigação para compreender as razões que levaram ao seu rompimento. Enfim, a barra de olhal será submetida a análises químicas e a ensaios mecânicos e microestruturais, para então ser devolvida ao museu. Trata-se de uma importante ação que fomenta a pesquisa e contribui para preservar esse nosso grande patrimônio histórico. Convidamos o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Ubaldo César Baltazar, para se posicionarem à frente do palco para realizarem a assinatura do termo de cessão de uso do governo do estado à Universidade Federal de Santa Catarina, de uma barra de olhal para a realização dos estudos. Tá aí, convidamos o governador do estado de Santa Catarina. Você está acompanhando nesse momento a cerimônia de reabertura da ponte Hercílio Luz, que vai ser entregue hoje
para a população poder fazer o uso dela. E aí as autoridades posicionadas nessa cerimônia, já fazendo a assinatura do termo de uso da ponte, né? Que ela pode, de fato, agora ser usada pela população. E a gente acompanhando ao vivo, junto com você, aqui no SCC SBT, todos os passos desse momento histórico e importante para Santa Catarina, em que a Ponte Hercílio Luz, depois de ao todo aí pelo menos mais de 30 anos fechada para a população, para o uso, para o tráfego, agora de fato vai ser reaberta e passa a ser usada novamente pela população, é claro, né? Em etapas diferentes para carros, para motos, para coletivos, para a população em geral. A gente também vai trazer logo mais os detalhes para você de todas essas etapas, deste cronograma. Mas o fato é que está acontecendo nesse momento, esse dia histórico aqui na capital, e que você está acompanhando ao vivo todos os detalhes com a gente aqui no SCC SBT. Está aí o governador assinando o termo de uso da ponte, junto com outras autoridades aqui de Santa Catarina. E a gente está acompanhando as nossas equipes ao vivo, reunidas ali na ponte, no entorno, para trazer todos os detalhes para você nessa cobertura exclusiva e que a gente está fazendo aqui de um jeito diferente, né? Entrando antes do horário para você poder acompanhar tudo, não perder nenhum detalhe da entrega aí, da reabertura da Ponte Hercílio Luz aqui na capital. Olha só o que está acontecendo por lá, nessa cerimônia de reabertura da Ponte Hercílio Luz. A gente está acompanhando, junto com você, todos esses detalhes. Está aí o governador, todas as autoridades do estado que estão acompanhando também. A gente já viu aí o hino nacional brasileiro e agora a gente acompanha cada passo, um pouquinho da história da Ponte Hercílio Luz. E, inclusive, a gente está voltando agora para lá com o Laércio Botega, que também está acompanhando de um outro ponto. E o povo todo ali, ó, no entorno da ponte, todo mundo ansioso para poder acompanhar esse momento. Muita gente com sombrinha, porque o sol tá forte, não é, Laércio? Conta pra gente. Tá forte sim, Bruna, tá bem quente hoje, por sinal. E as pessoas finalmente estão atravessando a ponte pela primeira vez depois dela ter sido reaberta. Depois de 28 anos. Todo mundo está na expectativa. Nós também vamos tentar fazer essa travessia aqui da ponte depois da reforma que foi realizada. Estamos com algumas pessoas aqui. Vamos tentar conversar com algumas pessoas. Essa moça aqui está filmando? Vamos com essa moça aqui. O pessoal não está querendo falar, está me envergonhando, mas assim, a gente está acompanhando aqui. O pessoal está fazendo a travessia. Muita gente aqui presente nessa reabertura da estrutura. A gente pode ver já a multidão que atravessa a parte dos pedestres ali da Ponte Hercílio Luz. É muita gente fazendo selfie, filmando, registrando. É um momento, querendo ou não, um momento histórico para Santa Catarina, que a nossa Ponte Hercílio Luz, cartão postal de Santa Catarina, está liberada para que as pessoas passem por ela novamente. A gente continua acompanhando aqui, a gente está tentando chegar até na ponte, pisar pela primeira vez na ponte ali e conversar com as pessoas que estão aqui. Vamos acompanhando aqui, o Ramon está fazendo os registros aqui com a gente. Vou conversar com essa senhora que está com a bolsa aqui. Oi. Bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Meu nome é Maurina. Maurina. É de Florianópolis? Eu sou daqui, passei a ponte muitas vezes a pé quando era criança. E desde então que ela foi... Com meus irmãos aí, subiu naquele vão, que tinha uma escadinha, e dizia que ia jogar a gente pros botos. Hoje ele é médico, tem 74 anos, também chama-se Maurino. E a senhora vai passar agora? Todo dia eu passava a pé, eu e os meus irmãos, para buscar leite. E meu pai trabalhava nos navios, a gente ia buscar às vezes um dinheiro que ele recebia. Assim, naquela época tinha os navios do passageiro, o Itaquera, que chamava, tinha o Ana. E a senhora vai passar novamente? Vou dar uma voltinha. Como é que tá a ansiedade? Tá ansiosa, tá emocionada? Tô. Assim, saudade daquele tempo que a gente era criança. Passava aqui todos os dias, ida e volta. Eu morava ali do outro lado, ali embaixo, perto da ponte. E a gente vinha fazer trabalho para a mãe, para o pai. Entendeu? Tá acompanhado do esposo? É esse. Tudo bom? Tudo bem. Qual o seu nome? Pedro Paulo. Como? Pedro Paulo. Pedro Paulo. Tá ansioso para atravessar a ponte? Bastante ansioso. Já tinha atravessado antigamente, lá no passado? Quando ela tinha tal, era de madeira ainda o assoalho. Quando era de madeira ainda? Era de madeira. E agora vai passar com ela toda reformada. Toda reformada. É muito bom isso. Vamos deixar eles passarem, então eles vão lá
Boa travessia para vocês. A gente fez muita procissão com o padre Aquilino, padre da Igreja de Fátima, com a Nossa Senhora, ida e volta. Naquela época, 2.000 pessoas. Ele dizia assim, a ponte está balançando, ela era toda de madeira, mas tenho fé, vamos rezar que ela não vai cair. Não vai cair não, tá bem firme a estrutura. A gente continua acompanhando aqui o pessoal fazendo a travessia da estrutura da ponte, como a gente conversou com essa senhora, esse casal que vai fazer a travessia da estrutura da ponte Hercílio Luz. Como a gente já falou, são 28 anos de espera, que a população espera para atravessar na ponte. Desde 1991 ela estava fechada, foi interditada 2 vezes, em 1982, depois ela voltou a ser reaberta em 88, só que daí, pouco tempo depois, ela fechou novamente em 91 e agora está reaberta. Nós estamos agora ao vivo, o SBT, o SCC-SBT está ao vivo nesse momento, fazendo a travessia da ponte junto com a população aqui de Florianópolis. E não tem só gente de Florianópolis aqui não, tem de outras cidades, também de outras regiões do estado de Santa Catarina, aqui acompanhando esse momento histórico para o estado de Santa Catarina. A gente continua acompanhando aqui as pessoas. Tem essa senhora aqui, ó. Tudo bom? Ô, Laércio está conversando com todo mundo lá e a gente viu aí a dona Maurina, o seu Pedro Paulo, contando as histórias de antigamente da Ponte Hercílio Luz, quando ela era de madeira, a dona Maurina dizendo inclusive essas histórias. Mas a gente vai voltar agora para lá porque no palco está rolando aí a cerimônia e o prefeito está falando. Vamos ver o que ele está falando. Valor a Floripa e Santa Catarina. Oportunidade de elevar a nossa autoestima com o marco de Florianópolis e do nosso estado, fazendo que todos que vivem em Santa Catarina e em Florianópolis possam estar se orgulhando muito desse momento. Agradecer a todos os trabalhadores que se dedicaram a essa construção, essa reforma, que merecem sim uma salva de palmas. Mas agradecer principalmente a população de Santa Catarina e todos os contribuintes, pois foi com o nosso dinheiro que retomamos esse marco em nosso estado. Por tudo isso, quero dizer que a cidade vive um grande momento, hoje de maneira mais especial, que faz com que esses ciclistas todos saiam lá dos ingleses até aqui, uma salva de palmas para vocês, que vão poder usar essa nossa ponte Hercílio Luz, de uma cidade que se transforma como Hercílio Luz transformou, como fez para muitos a possibilidade de canalizar e ter a Avenida Hercílio Luz como uma realidade, de ter energia elétrica como uma realidade na nossa cidade, de ter a catedral ou o palácio reformados. E hoje, o que parecia impossível começa a se transformar em verdade. A nossa marina vai sim acontecer com a força de todos na beira-mar. A praia de Canasvieiras vai sim ter o seu engordamento, ser uma referência no nosso estado. O sul da ilha vai sim ter uma mobilidade como tem melhor, com um aeroporto digno que Florianópolis merece e sempre quis. O leste da ilha melhorando sua condição de acesso. As nossas praças todas reformadas. E mais do que isso, um presente para Florianópolis e Santa Catarina. Esse marco que mexe com o nosso coração, com a nossa autoestima. Parabéns ao governo do estado, parabéns governador, parabéns Santa Catarina. Viva a Ponte Hercílio Luz. Obrigado. Neste momento, fará o seu pronunciamento, excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Bom dia a todos vocês. Quero cumprimentar os ex-governadores já citados aqui, o prefeito Jean Loureiro, em nome de todos eles, e da nossa vice-governadora Daniela. Quero desejar a vocês um bom dia de viver a Ponte Hercílio Luz. Eu costumo dizer que as palavras não dizem muito, os fatos é que dizem, que nos representam. Portanto, está aí o esforço do governo, o compromisso do governo de Santa Catarina de fazer isso andar, de fazer essa obra andar, de tirar da nossa agenda. E desde hoje já lançamos alguns atos aqui com a preocupação, com a manutenção desse patrimônio histórico. A partir de agora, inicia-se o chamamento público para a gente explorar o entorno, o complexo cultural e artístico dessa ponte, para que a gente tenha retorno, além do retorno que naturalmente ela já traz para o turismo de Santa Catarina, que a gente possa explorar restaurantes, museus,
enfim, toda a atividade desportiva que pode ser desenvolvida a partir da Ponte Hercílio Luz e devolvê-las a vocês, que ao longo desses 28 anos contribuíram sem ver a luz no fim do túnel. E, portanto, agora eu tenho certeza, essa obra não é do governador Moisés, não é dos outros governadores, é de cada cidadão que com muito suor recolhe o seu tributo e deixa nos cofres públicos. Portanto, o nosso compromisso com a austeridade, de levar muito bem a sério a gestão pública e fazer as entregas que o Estado precisa fazer. Estamos colocando um ponto final nesta obra. Em março, nós de fato reinauguraremos definitivamente esta obra com a iluminação cênica que vai transformar o visual dessa ponte, mudando de cores, atraindo as pessoas para estarem conosco. Nós vamos ter nela também um cadeadinho do amor, para aqueles que querem colocar o seu cadeado ali no lugar certo. Daqui a pouco vocês vão descobrir isso. E em seguida eu convido todos a assistirem o desfile de carros antigos, que eu vou puxar junto com a vice-governadora, o pessoal que está lá no continente. E em seguida ela será aberta na pista de circulação para que todos vocês possam pisar. Nesse momento não abre ainda por questão de segurança que os veículos antigos vão passar. Em seguida todos poderão passar ali. Quero agradecer a equipe de governo que não mediu esforço para vocês estarem aqui hoje nesse ato, inclusive trabalhando durante o recesso agora do final de ano, a infraestrutura, as secretarias, Casa Civil, Casa Militar, toda a equipe de governo, Fundação Catarinense de Cultura, Santur. Eu vou cometer erros se eu for começar a falar aqui, aqueles que se reuniram e trabalharam para esse momento importante aqui. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui hoje com vocês, com saúde, vivendo isso que é recuperar um pouco da minha história também. Que passei quando criança com meu pai, com Fusquinha nessa ponte, passei de bicicleta e depois ela nos foi retirada. Meu pai, que devia estar aqui, não estou vendo ele, deve estar sentadinho aqui ao lado, tem 87 anos, e eu faço essa homenagem a ele também, um dia especial para nós e cada ilhéu, cada catarinense que já viveu na sua infância esse espetáculo que é a Ponte Hercílio Luz. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Que Deus abençoe 2020 de muita luz e muitas entregas para Santa Catarina. Obrigado a todos. E já se vão quase 100 anos desde que um projeto ousado mudou tudo. Éramos pouco mais de 40 mil pessoas e a ilha pulsava com a vontade de se conectar com o continente. E chegou a vez de reviver tudo isso. A saudade vai ficar para trás. É a vez da alegria e da... A gente acabou de acompanhar aí, então, o pronunciamento do prefeito Jean Loureiro e também do governador Carlos Moisés na cerimônia de reabertura da Ponte Hercílio Luz. E agora a gente vai voltar a conversar com o Laércio Botega, que está fazendo essa travessia. Ele está acompanhando tudo de perto e está lá vendo os detalhes. Laércio, é com você. Você está participando aí da travessia, né? Sim, estamos participando da travessia, que nós estamos bem ainda na parte da ilha, da parte da ponte Hercílio Luz. E a gente observa daqui, Bruno, olha só, lá no fundo, o cinegrafista Ramon vai mostrar um Fusquinha, porque daqui a pouco vai ser a travessia dos carros antigos sobre a ponte Hercílio Luz. Daqui a pouco esses carros antigos vão passar. Muito provável, aquele Fusquinha lá vai ser onde vai estar o governador Carlos Moisés, que vai fazer a travessia com vários carros antigos aqui. Muito marcante aqui na reabertura da ponte Hercílio Luz. A gente continua, é claro, acompanhando, conversando com as pessoas que estão aqui. Essa senhora aqui está fazendo registro com o celular para guardar para sempre, é isso? Isso, até morrer. Até morrer, mas não morre agora não. Não, mas já passei muito em cima dela. Já passou? Já. E como é que era para você passar antes e agora passar novamente depois de muito tempo? Ah, não tem coisa melhor. Estava ansiosa? Sim. E a senhora, já tinha passado aqui? Eu passava aqui quando tinha 8 anos com meu pai, para ir à casa da minha tia que morava aqui. Agora estou passando com 73 anos aqui na ponte. Que bênção é essa? É uma bênção para nós, uma maravilha, nosso cartão postal, né? Tava na hora, né? Tá na hora, muito mais do que na hora. Agora vai poder atravessar, vou deixar você ir lá, tá bom? Um beijo. Vai lá, um beijo para a senhora também. Então a gente continua acompanhando aqui, vamos atravessando a ponte Hercílio Luz, essa parte aqui. Vou mostrar, Ramon, lá no fundo, lá, ó. O pessoal já vai caminhando, já vai circulando pela estrutura, como eu disse, 28 anos de espera de reabertura da ponte Hercílio Luz. A gente continua acompanhando, as pessoas já estão aqui posicionadas para acompanharem
a travessia dos carros antigos. Já o Carlos Moisés, governador do estado, acabou de fazer o seu pronunciamento. Anteriormente, ele também deu uma entrevista coletiva falando sobre essa entrega que era tão aguardada pela população. Hoje, dia 30 de dezembro, um dia histórico para o estado. E aí a gente continua acompanhando aqui, Bruna, e daqui a pouco a gente volta para mostrar para você de casa, na transmissão ao vivo do SCC-SBT, a travessia dos carros antigos, já daqui a pouquinho, sobre a ponte Hercílio Luz. Laércio, pelas informações, Laércio que está ali acompanhando devagarinho, fazendo essa travessia junto com as pessoas que estão passando pela ponte Hercílio Luz. A gente pôde ver ali, até pelo depoimento de quem está passando por lá, muitas pessoas já da terceira idade que passavam quando eram crianças e agora estão tendo a emoção de poder atravessar a ponte Hercílio Luz mais uma vez nessa romaria que está acontecendo ali em cima, né? Porque é muita gente mesmo acompanhando esse momento histórico aqui em Santa Catarina e atravessando essa ponte novamente, um momento esperado por muitos catarinenses, por muitos manezinhos, por muitos aqui da ilha de Florianópolis e com certeza faz aí um marco na história, essa ponte que ficou fechada por 3 décadas praticamente ao todo e que agora, a partir de agora, então, vai estar reaberta para a população. A gente acompanhando todos os detalhes, vimos aí a cerimônia de reabertura da ponte Hercílio Luz, pronunciamento do prefeito Jean Loureiro, pronunciamento do governador Carlos Moisés e que inclusive mencionou o fato de que passava pela ponte de fusquinha com o pai dele e é dessa forma que ele vai passar na ponte hoje novamente com esse desfile que vai acontecer daqui a pouco de carros antigos. Vai abrir aí o desfile um fusquinha no qual vai estar o governador do estado passando ali pela ponte novamente de automóvel, né? E a ponte que um tempo atrás era de madeira, como falou a dona Maurina, e o desfile está começando. A gente tem imagens aí, olha só, começando o desfile de carros antigos ali sobre a ponte Hercílio Luz e você vê, acompanha junto com a gente esse momento, que é um momento histórico muito importante e de muita emoção para os catarinenses, né? A gente está com essas imagens aí acompanhando junto com você as pessoas que estão passando por lá e também os carros. Está aí o fusquinha abrindo, com o governador do estado abrindo o desfile de carros antigos. Ele não foi devagar, não. Já aproveitou e foi com todo o direito aí pela ponte Hercílio Luz, passando por esse trajeto que é esperado por muitos catarinenses para poder reabrir a ponte nesse dia 30 de dezembro. Esse momento histórico, fechando o ano de 2019 com a entrega, né, da reabertura da ponte Hercílio Luz, esperada aí por muitos catarinenses. E o Opala passando por aí, a produção me ajudando, né? Porque eu não conheço muito de carro, mas eu sei que esses carros aí são verdadeiras relíquias que estão passando sobre a ponte, mas o povo está demorando para passar. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Olha só, tá? Tomara que tenha motor suficiente para passar por cima da ponte, né? E são carros antigos, viu, gente? A gente também não pode garantir tudo, mas lá vem mais um. Tá vindo mais um, a gente está vendo, acompanhando aí diretamente da ponte Hercílio Luz. Tem um jipe passando por lá, a população atravessando, muita gente usando aí sombrinha, né, para se proteger do sol, porque o sol está muito forte. Os bombeiros passando aí com o jipe sobre a ponte. Esse aí passou uma velocidade que a gente podia acompanhar, né? Que os outros se empolgaram em cima da ponte Hercílio Luz aí. É muito tempo de espera, é muita emoção mesmo. Tava mais do que na hora dessa entrega acontecer e a gente, é claro, acompanhando tudo bem de pertinho. Olha aí, ó, as imagens da ponte Hercílio Luz, da população atravessando, todo mundo aí acompanhando esse momento histórico. Quem pode já vai de sombrinha para se proteger do sol, porque o calor está forte hoje aqui na capital e em todo o estado, né? Daqui a pouco a gente traz aí, inclusive, a previsão. Tem uma Kombi passando, mostra a Kombi, olha que Kombi linda. Essa Kombi aí também é uma relíquia, viu? Faz parte do desfile. A Kombi também passou rapidinho. Mas continua o desfile de carros antigos lá na ponte Hercílio Luz e a gente aqui, é claro, trazendo todos os detalhes para você. O governador foi o primeiro a passar com o fusquinha, a abrir o desfile aí de carros antigos e também abrir a passagem para os outros carros poderem trafegar sobre a ponte Hercílio Luz, a ponte que já foi testada na semana retrasada, inclusive, já foi feito aquele teste de cargas, né, para provar que a ponte tinha realmente condições de ser reaberta ao público. Toda renovada, toda essa estrutura, que é a estrutura única. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, sobre essa
estrutura aí da Ponte Hercílio Luz, que é exclusiva, né? É só nossa e é a cara do nosso cartão postal. E logo mais a gente vai saber outros detalhes também, porque como o governador falou, vai ter um espaço exclusivo para botar aqueles cadeadinhos do amor, né? O pessoal aí que gosta de um romance, tem outras pontes no mundo que também proporcionam esse momento aí. E em Paris, já tem gente me ajudando aqui, viu? Porque eu não fui para esses lugares não, mas tem vários que tem esses cadeadinhos e a Ponte Hercílio Luz não vai ser diferente, também vai poder proporcionar isso para os passageiros, as pessoas que passarem, os catarinenses, os visitantes. E o Laércio continua lá acompanhando, ele vai fazendo devagarinho essa travessia e a gente vai voltar a falar com ele por lá. Laércio, como é que está a travessia por aí? O pessoal está muito emocionado? Estou vendo um monte de gente aí acompanhando e passando, e gente conversando e tirando foto. Como é que está sendo esse momento? O pessoal está tirando foto aqui, está conversando. E nós chegamos no primeiro vão da estrutura da Ponte Hercílio Luz. Aqui nós chegamos aqui onde as pessoas estão parando, fazendo fotos tanto da estrutura aqui da Ponte Hercílio Luz, como das outras pontes, a Pedro Ivo, a Colombo Salles. O pessoal está registrando esse momento aqui. Essa senhora aqui ao meu lado aqui, ó, qual o seu nome? Marlene. Marlene, é da onde, Marlene? Eu sou de Florianópolis, nasci aqui mesmo? Nasci Manezinha. em Florianópolis, Manezinha. Nunca tinha passado a ponte? Já tinha passado? Passei quando eu era pequena. E como é que era naquela época? Às vezes de caminhão com o meu irmão, né? E caçamba, a gente ia para a serra. Passamos muitas vezes e olha, era muito bonito. Você que já passou lá quando era a antiga estrutura e hoje mudou muito? Ah, mudou. Mudou bastante, porque antigamente quando a gente passava na ponte fazia um barulhão assim, sabe? Dava medo. Dava medo. Hoje não, tá firme, né? Mas era da ponte mesmo, da própria ponte esse barulho, né? E hoje tá firme. Legal, tá bem firme. Gostou dos veículos passando dos antigos? Gostei muito. Tinha um Fusca, tinha um Opala, tinha uma Kombi. Sim, gostei. Gostei de ver e eu estava muito ansiosa, né, para vir mesmo ver a inauguração. Depois de tantos anos parada, 30 anos, olha, para mim, nossa, é tudo começar de novo. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E finalmente. Finalmente. Quantas fotos, hein? Já fez muitas fotos? Já fiz. Já tirei bastante fotos. Mandou pro grupo da família no Zap? Sim, mandei pro Zap. Tá bom, então, obrigado. Vou deixar. Esse senhor aqui também é seu esposo? Não, é meu irmão. Ah, o seu irmão. Tudo bom? Tudo bem? Olha pra câmera ali, ó, o pessoal de casa quer te ver, ó. Qual o seu nome? Valdir. Valdir? Valdir, me diz uma coisa, eu tinha atravessado aqui? Já, passei muitas vezes quando era de madeira ainda antigamente. Ah, é? Muitas vezes passei. Ainda fazia aquele barulho daqueles parafusos, tudo para cima, tudo solto na ponta ainda. Tá certo, então, obrigado, viu? A gente continua acompanhando aqui a travessia da Ponte Hercílio Luz. E sabe, Bruna, olha só quem tá atravessando a ponte lá no centro, lá no meio. Vou mostrar para você de casa, já tá aprontando todos aqui. A dona Maricotinha tá lá no meio já fazendo a travessia da Ponte Hercílio Luz. Lá vai ela, lá ó, com a sua sombrinha, com o seu guarda-chuva ali. Tá um sol, ela, óbvio, né? Com esse sol quente aí tem que usar uma sombrinha, um guarda-chuva. A gente continua acompanhando, já a gente mostra mais detalhes dela fazendo essa travessia na estrutura aqui, assim como todas as pessoas que estão acompanhando, estão vivendo esse momento único aqui em Florianópolis. Muita gente, já teve gente aqui que eu estava conversando fora do ar, gente de São Paulo que veio para cá, conhecia a história da ponte e aí acaba conhecendo ainda mais e está nesse momento marcante aí que é a estrutura. São quase 11 horas da manhã, faltam aí pouco mais de 20 minutinhos para as 11 horas da manhã. A gente está ao vivo sob a Ponte Hercílio Luz aqui em Florianópolis, acompanhando essa travessia da estrutura que você está acompanhando ao vivo no SCC SBT. Bruna, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Laércio, pelas informações. E é claro, né, quando está atravessando ali, o Laércio, cinegrafista, andando por sobre a Ponte Hercílio Luz, é uma travessia que vai indo assim junto com o povo, né? Tentaram encontrar a dona Maricotinha ali no meio, mas está difícil porque é muita gente mesmo. E é claro que a gente acompanha aí tudo isso de pertinho junto com você e todo esse momento histórico, é claro que não poderia deixar de ser. A gente está trazendo os detalhes, acompanhamos a cerimônia de reabertura da ponte e hoje, que é esse dia especial, que além da ponte reaberta, tem todo um complexo ali cultural e turístico no entorno da ponte, oferecendo atividades esportivas, radicais, uma série de detalhes que você pode acompanhar. E a partir de
agora a gente vai também conversar sobre a ponte, sobre essa história toda que ela carrega. A gente vai trazer aí os detalhes para você, porque é claro que tem muita história para ser contada. Vou até sentar aqui um pouquinho para receber meus convidados. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Estamos aqui com o Rodrigo Rosa, que é historiador da Fundação Catarinense de Cultura. Bom dia, seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia. E também com o Nereu do Vale Pereira, que é historiador. Tudo bem, seu Nereu? Tudo bem, tudo em ordem. Dia histórico, né, seu Dia Nereu? histórico e que consagra um pouco mais a importância de Santa Catarina, não só em termos de Estado, mas também de projeção até internacional. Acredito que nós alcançamos agora um fórum de projeção que vai muito além do horizonte imaginável, porque hoje nós estamos no mundo das comunicações, que no mundo inteiro está desejando apreciar um pouco o espetáculo que é a ressurreição da Ponte Ercílio Luz e está contemplando este grande evento. Ô, seu Nereu, me diz uma coisa, o que o senhor sente quando olha para a ponte assim, agora, depois de tantos anos fechada? Bom, a ponte para mim é familiarizada desde quando eu tinha 4 anos, que eu possa ter memória para isso, né? Eu nasci em 1928, então a ponte já estava existindo, portanto, há cerca de 2 anos e meio. Então, eu vou me recordar mais dela a partir, talvez, de 31, 32, 33, quando eu tinha ideia de que era atravessar a ponte, que na época era mais a pé que se atravessava, do que realmente com veículos. A ponte, raramente eram os veículos que transitavam pela ponte. E depois, o fato dela ter sido interditada por um período, por questão de segurança, e ela tendo agora a oportunidade de ser reaberta, coloca em destaque, hoje com as facilidades das comunicações, coloca em destaque a importância técnica da Ponte Ercílio Luz, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil e até no concerto internacional. Porque nós encontraremos no mundo universal de hoje uma ponte que tenha a estrutura específica da Ponte Ercílio Luz. Ela é única? É a única, porque é a única que não usa cabos de aço, usa os chamados olhais. É um arranjo em função de uma carência de equipamentos na época para fornecer os cabos para a montagem da Ponte Ercílio Luz, recorrer-se a esta técnica idealizada com uma espécie de corrente por diversos olhais. E estes olhais é que colocaram em perigo a Ponte Ercílio Luz, porque este mecanismo sustenta todo o conjunto da própria ponte. Rodrigo, a ponte tem, até por todos esses detalhes que o senhor Nereu falou, ela tem um valor simbólico e afetivo muito forte também, né, para o Estado. Inclusive serviu de inspiração para muitos artistas, quer dizer, ela fez parte da história de uma maneira muito complexa e muito contextual, né? Bom dia, né? A Ponte Ercílio Luz, para os catarinenses, né, e também para os brasileiros, como o professor Nereu falou, ela é um símbolo. Ela é uma estrutura identitária, né? As pessoas se identificam, né? Elas se sentem parte da Ponte Ercílio Luz. Não tem como se pensar hoje o Estado de Santa Catarina sem esse símbolo. É como você pensar uma carteira de identidade sem o teu rosto, né? Verdade. Então a Ponte Ercílio Luz, ela transcende a sua função primordial, que já é importante, né? Ela está interligada a um sistema viário. Ela já tem uma função primordial, uma função social, mas ela também tem esse papel, né? Ela é um símbolo, ela é a identidade de Santa Catarina, é uma das identidades brasileiras, né? Não é raro a gente, quando vê a imagem da ponte em qualquer lugar, as pessoas saibam que aquilo é Brasil, né? Assim como quando as pessoas veem o Maracanã, ou o Pelourinho, Cristo Redentor. Enfim, a Ponte Ercílio Luz, ela tem toda essa importância, né, para os catarinenses e para os brasileiros. Tá certo. E a gente vendo imagens lá, eu estou vendo aqui a Maricotinha, que já está lá causando, né, na Ponte Ercílio Luz. Olha lá, ela já está ali, e até interferindo ali no tráfego dos carros antigos, está acompanhando tudo, já estava empolgadíssima com a reabertura da ponte, esperando esse momento, e os carros passando por ali, esses carros antigos que também acabam, querendo ou não,
sendo muito simbólicos, né, desse momento, a gente falando aí de Ponte Hercílio Luz, e que o senhor Nereu falou, inclusive, que naquela época, lá atrás, nem eram carros, né? A maioria passava a pé mesmo sobre a ponte, né? Ou então carroça, carro de cavalo, havia os carros de cavalo, chamados carros de praça, 2 cavalos, uns carros confortáveis, eram umas charretes bonitas até, em que se atravessava a ponte com aqueles carros. Naquela época era de madeira, seu Nereu? A ponte era de madeira e era com as tábuas todas atravessadas, certo? Então os carros, quando transitavam, os próprios carroças, faziam barulho de bater as tábuas, se escutavam ao longe. Nossa! E interessante que essas tábuas tinham frestas. Porque largas, frestas largas. Vazios entre uma placa e outra, um barrote e o outro. E isso trazia para as pessoas o receio de cair ao mar pelas frestas. Não só nós crianças, como foi o meu caso, mas muitas pessoas tinham medo de atravessar a ponte Hercílio Luz a pé, porque poderia cair num vão daquele. Cair lá embaixo. Foi o caso que a dona Maurina, que conversou com o Laércio Botega lá, contou. Ela disse, olha, a gente atravessava, fazia procissão e o padre dizia, tem fé que não vai cair. Porque naquela época era muito diferente, a estrutura era muito diferente, né? Hoje em dia... Eu quero recordar um episódio, Pode falar, se interromper, que você falou da travessia das pessoas. Em 1945, eu não estou bem preciso no dia e mês do ano, foi no início de 1945, foi inaugurada a capela, a matriz de Nossa Senhora de Fátima do Estreito. A imagem que veio de Portugal, de Nossa Senhora de Fátima, ela foi benta na catedral, depois foi levada em procissão até a matriz no Estreito. Então essa procissão foi a pé, toda a procissão atravessando a ponte Hercílio Luz, até chegar na praça hoje Nossa Senhora de Fátima. A ponte sendo pêncil, é evidente que ela tem um jogo balanço. Que é normal, ela é um balanço, ela é pendurada. A estrutura da ponte é pendurada nas barras de olhais. Então o cadenciar, o ritmo de caminhada da procissão era um ritmo mais ou menos uniforme, com os bandos da música fazendo compassada. E aí o pessoal caminhando ritmicamente equilibrada, fez com que a ponte começasse a balançar. Ai, ai, ai. E o balanço não era pequeno, eu estava lá nessa ocasião. Não acredito. E a população começou a achar que a ponte vai cair. Eu gritaria, a ponte vai cair. Foi um corre-corre, um desencontro, que foi preciso a intervenção policial rápida, pedindo que cada um ficasse parado. O desespero das pessoas. E até que tranquilizou. Agora pode andar dispersamente, sem nenhum compasso, nem normal ou espaços normais. Não tem que ter ritmo, tem que ter um andar normal, cada um. E a ponte continuou, a procissão continuou e a Nossa Senhora de Fátima chegou na Chegou do outro lado. Foi um episódio que a imprensa até divulgou bastante na época que aconteceu. Chamou atenção. E muitos episódios chamaram a atenção na ponte, né, Rodrigo? Acho que ao longo dessa história toda aí que a gente está falando, essa imagem, que era uma imagem que a gente esperava ver reaberta ao público, ela levou muito tempo para acontecer, né? Teve muita coisa no meio do caminho. A ponte Hercílio Luz, ela, como o professor Nereu falou, ela tinha estrutura de madeira, né? E não são raros os casos de notícias nos jornais dos anos 40 e 50 de um carro ter trancado a ponte porque quebrou uma das tábuas, né, da ponte. Então isso era normal, esse noticiário que um caminhão está trancado na ponte porque quebrou uma das tábuas, né? Era o tipo de inconveniente que acontecia naquela época. Isso era contumaz. As pessoas, hoje, claro, causa estranheza, né? Pensar numa situação dessa. Mas para os jornais da época era notícia corriqueira. Era comum. A gente vai voltar agora lá conversar com o Laércio, que está posicionado acompanhando o desfile dos carros antigos. Agora os carros estão passando devagarinho, para a gente poder ver. Igualzinha a essa aí, tinha? Tá passando, tive uma Kombi igualzinha a essa. Não acredito. Aí. Que coisa linda, hein? É muito lindo mesmo. São relíquias. Laércio, onde você está? Canta pra gente. Tem um Fiat 147 passando aí. Pois então, Bruna, são vários veículos antigos que estão passando agora, como vocês dizem, estão devagarinho aqui, passando sobre a ponte Hercílio Luz. E o que mais tem aqui? Fusca e Kombi. Os Fuscas são de várias cores. Esse aí tem uma cor um pouquinho mais laranjada. Tem vários veículos passando aqui e as pessoas estão encantadas com esses carros, porque lá no passado,
lá há muito tempo atrás, né? Esses carros que passavam sob a ponte Hercílio Luz antes da interdição em 91, aliás, em 82, porque em 88 ela foi reaberta apenas para pedestres e ciclistas e desde então nunca mais nenhum outro veículo tinha passado pela ponte. Agora sim, de fato, estão passando. Aí os fusquinhas estão passando, tem uma Kombi vindo lá no fundo. Já passaram em média acho, uns 50 veículos pela ponte Hercílio Luz. Todo mundo fazendo foto, fazendo registros. Daqui a pouquinho a gente vai tentar conversar com alguns desses motoristas que estão fazendo essa travessia, que para eles com certeza é marcante, ainda mais com esses carros antigos que já passaram sob a ponte lá no passado, lá em 1950, em 60, pela estrutura que hoje foi reaberta finalmente para a população catarinense. Nosso cartão postal, né? A nossa ponte Hercílio Luz, Bruna. É, isso mesmo. Tá aí, Laércio, acompanhando aí todos esses momentos lá na ponte Hercílio Luz, essa travessia dos carros antigos que foi uma das atrações para poder fazer a reabertura da ponte, para a gente poder acompanhar esse momento tão especial. E a gente conversando aqui, batendo papo, falando de antigamente, das coisas corriqueiras de antigamente. E esse modelo da ponte, como o senhor Nereu falou, é um modelo único, né? E por isso ela também é tão especial. Naquela época já havia esse tipo de ousadia, de querer fazer algo que além de poder proporcionar a mobilidade para as pessoas, também fosse um símbolo, né, Rodrigo? A ponte Hercílio Luz, havia pontes pênsios, né, em outros lugares do mundo, mas ela é uma estrutura inovadora, ela tem características exclusivas, né? Tanto que na época da sua construção ela foi acompanhada por engenheiros do mundo inteiro, né? Havia digamos, uma romaria de especialistas para entender essa nova estrutura de ponte pênsil, né? Revistas americanas, francesas, inglesas, espanholas vão dar cobertura e vão acompanhar a construção da ponte Hercílio Luz, né? Ela vai ter depois outras duas pontes exatamente iguais. E, inclusive, essas pontes vão ser chamadas no estilo Florianópolis, dada a inovação que era a ponte Hercílio Luz, né? Uma delas entra em colapso no ano 1967 e a outra é desmontada um pouco depois, né? Então, hoje, resta apenas a Hercílio Luz. Ela é única hoje. Ela é única nessa formatação, né, estrutural. Por que surgiu este tipo diferenciado? Na época, a primeira concorrência para a construção da ponte Hercílio Luz, uma empresa americana, tendo assinado contrato com o governo, recebido até alguma importância, o governo pagou coisas que nem deveria, desistiu de enfrentar o risco da obra. Bom, essa empresa era que dominava no mundo a fabricação e a comercialização dos cabos de aço que seriam utilizados em pontes pênsias, como a ponte Golden Gate de São Francisco da Califórnia, que era o dobro da ponte de Hercílio Luz, tem 4 torres em vez de 2. Então, realmente, eles não teriam cabo para colocar na ponte Hercílio Luz em Florianópolis. Então, a empresa nova que ingressou procurou estudar uma maneira de substituir esses cabos de aço por um outro tipo de construção. E idealizou essas barras de olhar, são ferros longos, com parafusos centrais e compondo uma corrente. A ponte, se você olhar bem, ela tem uma corrente com as chamadas barras de olhar. Mas isso o senhor está falando ali no... Isso, é construção nova, aquelas placas que vêm descendo das torres. Aqui, entendi, certo. Essas placas são várias uniões, como uma corrente. Uma corrente. Isso foi feito como um processo único na história, na tecnologia existente. E essa tecnologia, como lembrou o colega aqui da Fundação Catarinense de Cultura, depois foram seguidas por outras 2 pontes, que já também não existem mais. Então, por quê? Porque essas barras de olhais têm uma durabilidade bem inferior ao cabo de aço. Os cabos de aço podem durar 100 anos, talvez. Essas barras de olhais, a fadiga do material que é utilizado no nome tecnológico é reduzida. Então, ela teve garantia só de 50 anos. Isso quer dizer que essa ponte reaberta pode se romper mais rapidamente. Também vai ter que ser mantida. Vai ser mantida e examinada de pelo menos de 20 em 20 anos
ver como está a Porque estrutura ela desgasta do material. mais rápido. Esse material tem que ser examinado, ver se ele ainda tem capacidade de viver mais X anos. A tecnologia hoje é bastante avançada, pode dar bastante evidência no trato desse processo. Então, isso é uma inovação e é uma tecnologia que não vem se usando mais em parte nenhuma do mundo. Muitos catarinenses, Rodrigo, que não moram próximos à capital, talvez não tenham a dimensão do quanto que isso é importante para quem é daqui, principalmente, e que a gente viu tantas pessoas contando histórias, né? Tantos senhores e senhoras que tiveram a oportunidade de passar quando crianças e que agora estão passando novamente pela ponte. Esse abraço, essa coisa afetiva que a ponte proporciona, ela é mais impactante para quem é daqui, certo? A Ponte Hercílio Luz, como eu disse há pouco, né? Ela é um patrimônio dos catarinenses e dos brasileiros, né? Uma das dificuldades é fazer com que as pessoas que não têm uma relação direta com esse patrimônio entendam como parte de si, né? E como eles fazerem parte desse patrimônio. Esse patrimônio é de todos os brasileiros, né? Claro que, como você lembrou, né? Eu tenho algumas experiências na ponte, apesar de ser um pouco mais jovem que o professor Nereu, mas eu também cheguei a passar por cima dela de bicicleta, cheguei a circular lá de pé. Então, claro, você ter uma relação íntima com aquele patrimônio te aproxima muito mais dele, né? Aí você tem muito mais sentimento de pertencimento àquela coisa, claro, do que quem está de fora, né? Esse é um desafio, é fazer com que os catarinenses entendam a ponte como esse patrimônio de todos os catarinenses, né? E eu creio que agora, com a ponte reaberta, isso vai acontecer mais facilmente, porque muitas pessoas virão para cá para poder visitar, para poder passar pela ponte, né, seu Nereu? O monumento, que é um monumento. Hoje a Ponte Hercílio Luz é um monumento para Santa Catarina, para o Brasil, e o Estado reivindica, tem inserido junto à Unesco, capaz de tombá-la como um patrimônio mundial, que realmente merece. E o Estado acaba, de fato, virando referência mundial por causa disso, porque ela é única. Da estrutura que ela adotou, que foi diferenciada de outras pontes muito badaladas, como o que você tem da PUC, a Golden Gate de São Francisco da Califórnia, é uma ponte inteiramente com cabos de aço, né? Essa que mudou totalmente a estrutura e foi construída numa mesma época da Ponte Hercílio Luz. E por ter conseguido manter essa estrutura, apesar de todo o tempo que levou, né? Dessa morosidade aí de quase 3 décadas, né? Entre vai e volta e fecha e abre a ponte. Levou tanto tempo para isso acontecer, mas a gente hoje está vendo ela assim, né? Tem aqui várias curiosidades que pode ter que ser mais tempo para comentar. Primeiro, medo das pessoas atravessarem para não cair pelas frestas das portas. Aquelas frestas largas. Da ponte. Os suicídios, atirando-se de cima da ponte, buscando a morte. Vários, não foi só um. Um guarda da polícia que um dia despencou lá de cima da torre principal, mas estava com a capa vestida e ele desceu como de paraquedas junto do mar. Os castigos que recebiam nas escolas, crianças e jovens, ele tem que atravessar a ponte a pé 3 vezes, 4 vezes no dia. Esse era o tipo de castigo. Eu em casa, os pais davam de castigo para os filhos. Você teve algum castigo desse, Rodrigo? Os atos de fé. Um bom aluno. Atravessar a Ponte Hercílio Luz, rezando os atos de fé. Havia uma pessoa que rezava o terço atravessando a Ponte Hercílio Luz, pedindo proteção para a cidade, para a família, para as pessoas. As promessas, a questão de felicidade dos casamentos, o próprio reconhecimento do casamento. Quando era noivo, levei a minha noiva ao meio da Ponte Hercílio Luz, com carro e tripé, fotografando-a no meio da Ponte Hercílio Luz. Olha! Não passava carro. Dava para fazer isso. Que legal! Ela se lembra bem, tem a foto guardada dessa época. Poxa, né? Que bacana. Eu quero ver essa foto, viu, seu Nereu? Porque deve ser uma foto linda. Falei um pouco dada de fadiga, né? E a singularidade da ponte. Esses são os pontos cruciais que eu achava bom destacar nesse momento. Isso aí acaba virando caos, né, Rodrigo? Sim, e isso é importante, né, para entender que a ponte ela não tem uma função rígida, no sentido de só passa carros, né? Ela conta histórias, ela mexe com memórias, ela mexe com as pessoas, né? Como o professor Nereu, um momento íntimo dele, né, está vinculado à ponte. Ela interage, né? É muito importante de
resgatar essas histórias, né? Das histórias dos trabalhadores, né? Ao longo desses 90 anos, né? Ela não se fez sozinha e nem só pela vontade dos políticos, né? Isso também é algo que é muito importante, as pessoas que soldaram a ponte no início, que carregavam no braço aqueles ferros, né? Quem construiu a ponte, essas memórias também é importante trazê-las, né? Para que as pessoas entendam que ela não é só para passar carros. Elas que dão esse tom emocional e afetivo para a história da ponte também. Exatamente. Né, e a gente vai voltar para lá agora, vamos ver onde é que está o Laércio, que ele está acompanhando, ele está passeando, ele está com o pessoal de casa e com o pessoal que está lá, está passando por esse momento junto com todo mundo, né, Laércio? Conta pra gente. Isso mesmo, Bruno. Agora a gente está aqui na parte da ilha, né? Da cabeceira da ilha, da ponte Hercílio Luz. A gente está vendo as pessoas aqui acompanhando, muita gente, mas é muita gente mesmo acompanhando. Nesse momento a gente também tem imagens ali da nossa câmera lá mostrando a travessia dos carros antigos na estrutura da ponte Hercílio Luz. Já a gente vai, nós vamos lá na pista tentar conversar com alguns motoristas que estão fazendo essa travessia, mas a gente acompanha aqui as pessoas atentas, muita gente também emocionada com essa reabertura da estrutura depois de 28 anos. Como você disse também já no início da nossa transmissão, Bruna, são praticamente 3 décadas, né, da ponte fechada aí para a população. A gente continua acompanhando aqui, muita gente fazendo foto, muitos registros aqui, muita gente de vários cantos do estado. Vou conversar com algumas pessoas aqui que estão acompanhando. Tudo bom? Tudo bem. Você é da onde? Sou daqui de Florianópolis. Aqui de Florianópolis. Natural daqui? Não, natural de Uberaba, Minas Gerais. Me diz uma coisa, com certeza você não atravessou a ponte, então, lá no passado. Tá ansiosa para atravessar? Com certeza, tô super ansiosa. Ficou acompanhando, desde quando veio para cá, sempre acompanhando toda a história, a novela toda? Relatando, com fotos, tudo isso. Ah, fez fotos também quando estava sendo reformada? Sim, com certeza. Tem tudo registrado? Tem tudo registrado. Para lá na frente lembrar desse dia? Com certeza. E os carros antigos, como é que é ver os carros antigos passando aí? Oi? Como é que é ver os carros antigos passando? Nossa, é muito, muito, muito interessante mesmo ver os estilos, os carros antigos, tudo que era da época, isso é bem interessante mesmo. Vale a pena curtir isso, gente. Ah, certo, obrigado. Vou deixar ela curtindo ali essa reabertura da ponte Hercílio Luz aqui em Florianópolis. A gente volta no estúdio, daqui a pouco a gente retorna, mas lá da pista para conversar com os motoristas que estão participando desse momento histórico. Bruna, é com você no estúdio. Bacana, obrigada, Laércio. Já a gente volta com você então, batendo papo aí com os motoristas que estão fazendo essa travessia. E a gente conversava aqui também nos bastidores, né, seu Nereu, sobre a questão da empresa que acabou assumindo essa responsabilidade de fazer toda essa transformação na ponte, de deixá-la capaz de receber novamente o tráfego, revitalizar a ponte, e que é uma empresa que, querendo ou não, conversa com as raízes também da ilha, né? Sim, sem dúvida nenhuma, porque nós brasileiros, não só de Santa Catarina, nascemos com Portugal. Verdade. Porque Portugal existe, mas sempre nós desdenhamos muitos anos os portugueses. E essa mácula que o português não tinha técnica, você veja que foi uma empresa portuguesa atual que assumiu a responsabilidade, depois de 3 outras terem desistido, assumir e colocar a ponte restaurada, perfeita na situação que encontra, elegante, bonita, um serviço de primeira linha. Então nós devemos nos congratular com a empresa portuguesa que cá veio e nos devolveu a ponte Hercílio Luz útil para ser usada por todos. Devolveu a ponte, né? E devolveu essa ponte com essa identidade que não só aqui, é claro, de Santa Catarina, mas também de todo o Brasil, né, Rodrigo? Que tem essa conversa aí com as raízes portuguesas e dos Açores. Isso também faz parte da nossa história, né? Faz parte, sim. E é interessante quando se fala da colonização açoriana, né? E que a ilha de Santa Catarina, no contexto do começo do século XX, ela era isolada, né? Uma ilha sem outras formas de ligação, claro, e era isolada do resto do estado, né? E o restante do estado se desenvolvia a passos muito mais largos do que Florianópolis, né?
Joinville, Blumenau principalmente, que eram municípios muito mais amplos, né? Eles economicamente tinham ultrapassado fácil Florianópolis. O porto de Itajaí também já vinha superando. Então, o discurso era pejorativo em relação ao açoriano, né? Era um indolente, o pessoal da ilha não trabalha, o português não é produtivo, né? E aí a ponte, ela vai ligar essa comunidade discriminada no interior do restante do estado ao estado, né? Ela vai ter essa função de fazer Florianópolis... Fazer a roda andar, né? Exatamente, e se de fato interligar ao estado, né? Que era uma visão bastante discriminatória da ilha, ser isolada, né? O próprio Hercílio Luz, um pouco antes de decidir pela construção da ponte, dadas as dificuldades, ele também cogita a possibilidade de levar para Lages, a capital. Seria muito mais central, né? Teria a proximidade maior do que o dos outros. Claro que ele foi demovido dessa ideia e opta, então, por tentar construir a ponte, né? No primeiro momento fracassa, como o professor Nereu falou, né? Em 1920, a ideia era a ponte da independência, que era para ficar pronta em 22, no centenário da independência. Ele queria botar o nome de ponte da independência, da liberdade ou independência. Só que esse era para ser o nome da ponte. Era para ser o nome da ponte, porque ela ficaria pronta em 1922. Né? Claro que Santa Catarina era um estado pobre e precisava de muitos recursos financeiros. Né? Claro que os próprios bancos americanos, no primeiro momento, dizem, não, nós vamos financiá-los. Né? Mas um custo inicial de $1 milhão para 1920 dificulta a captação de recursos. Então a obra atrasa, né? Ela vai começar em novembro de 22, quer dizer, depois de ter... Já tem um histórico de atrasos. Já tem um histórico de atraso, com certeza. Mas a obra em si foi rápida, né? Se a gente pensar que ela sai do zero de novembro de 22, em janeiro de 26, então 3 anos e pouco. Está pronta, né? Claro, daí acabamento, enfim, espera a data ideal para a cerimônia. Mas é muito rápido. Relativamente rápido. E ela traz toda uma tecnologia inovadora. 10 orçamentos do estado de Santa Catarina. Ela o quê? Custou 10 vezes o orçamento geral do estado de Santa Catarina. 10 vezes. Ela traz tecnologias realmente inovadoras. Ela é muito fotografada, ainda bem, né? A gente encontra um acervo fotográfico imenso, aí, inclusive fora do país. Né? Mas são guindastes enormes, realmente, para a época e para contexto internacional. Há uma estrutura era muito grande. Era muito grande, né? Então, ela traz equipamentos que são pensados para esse tipo de obra, né? É uma tecnologia no entorno dela, durante a sua construção, que chama muita atenção. E falando trilhos de trens, enfim. Falando em entorno, justamente, uma das curiosidades é que havia um cemitério em uma das partes de cabeceira da ponte. A cabeceira insular era o cemitério municipal. E aí, com a construção da ponte, ele foi removido. Foi removido para onde é hoje o São Francisco, lá no Itacurubi. Foi removido lentamente, porque inclusive algumas pessoas que já tinham sepulturas ali não queriam levar os restos mortais de seus parentes para lá, porque ia ficar muito longe, fora do centro da cidade. Sim, aí imagino, né? Toda a dificuldade de você remover um cemitério inteiro. Eram 3 cemitérios. Eram 3 cemitérios? Tinha 3 cemitérios. O judeu, o acatólico e o católico. Os alemães também, os alemães têm área específica. Né? E tanto que ainda tem lá no Itacurubi, no cemitério de São Francisco, tem a área específica dos alemães. Tem uma área especial. Olha só. E cada irmandade tinha uma parte, como tinha aqui no centro. Cada irmandade teria o Espírito Santo, tinha Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo. Já o hospital não, o hospital foi o cemitério próprio, bastante antes do cemitério público lá do Itacurubi. Tá vendo só? E essa ponte representou muita coisa, então, né? Como era para ser a ponte da independência, a ponte da liberdade, e acabou se tornando a ponte Hercílio Luz, em decorrência aí da morte... Um grande homem que foi Hercílio Luz, uma homenagem muito do que merecida. O idealizador da ponte, muito né? E ele acabou fazendo uma inauguração simbólica da ponte antes de morrer, né? Pouco antes do falecimento dele, se construiu uma ponte de 18 metros, uma réplica em madeira, né? Onde hoje é a Praça Fernando Machado, para que ele fizesse a inauguração simbólica, né? Ele já estava bastante debilitado, mas ele atravessa aquela ponte poucos meses antes de falecer, né? Porque realmente ele não chegaria à conclusão até a conclusão da obra. Da conclusão da obra. Tinha essa certeza, né? E aí, pelo menos, pôde ter esse privilégio de
de ter o seu nome dado à ponte, né? Já que a situação mudou ali, a cena mudou no último momento. A gente vai voltar para lá agora. O Laércio está por lá, está acompanhando aí o desfile ainda, está conversando com o público, né, Laércio? Conta pra gente agora o que você tem de informações por aí. Pois é, nós estamos aqui agora sobre a ponte acompanhando esse rapaz aqui. Qual é o seu nome? Regis Rabelo. Qual é esse carro aqui? Qual modelo? Corcel 75 luxo. É seu? Opa, direto, né, nego? Faz um aninho, mas estamos na corrida aí. Como é que tá pra te atravessar a ponte? Honra, delícia. Massa. Vou passar de novo aqui, fica só de olho. Vai lá então, vai lá. Tá vendo aí o pessoal acompanhando a travessia dos carros sob a ponte Hercílio Luz. A gente continua acompanhando o pessoal, famílias aí, pessoas sozinhas, mas todo mundo aproveitando, curtindo esse momento marcante que é a travessia da ponte Hercílio Luz. Agora vem lá no fundo, vem um caminhão antigo dos bombeiros, a gente pode ver já ali, ó, tem as motos dos bombeiros, olha as motos que bonitas aí, ó, as motos atravessando aqui sobre a ponte, o caminhão do Corpo de Bombeiros fazendo a travessia agora aqui sobre a ponte Hercílio Luz, um carro antigo fazendo a travessia nesse momento, que continua acompanhando aqui a reabertura da ponte Hercílio Luz. Tá, então, os últimos veículos atravessando a ponte. Aí são os veículos, obviamente, muito mais novos do que aqueles que passaram aqui. Fusca, Kombi, Opala. Tá, então, a gente acompanhando o encerramento do desfile dos veículos, dos carros, sob a ponte Hercílio Luz. Tem uns ali que dá até vontade de comprar, viu, Bruno? Uns carros legais, bons para estar circulando. Então tá aí, momento histórico. Nós estamos agora, de fato, na pista onde os veículos vão passar futuramente. Nesse momento apenas ônibus vão transitar sob a ponte Hercílio Luz, e a gente continua aqui nesse momento acompanhando. As pessoas estão circulando aqui, algumas já estão indo para casa, outras estão indo para o outro lado da ilha. Todo mundo aproveitando esse momento histórico para Santa Catarina, um momento histórico para o nosso estado. Bruna, voltamos com você no estúdio. Celebração mesmo, né? Todo mundo ali acompanhando e registrando esse momento. E esse é o clima. O seu Nereu aqui estava até dizendo, que coisa bonita de ver, né, seu Nereu? A gente viu ali o caminhão dos bombeiros e o seu Nereu falou, olha, bonito seria ver um caminhão dos bombeiros, caminhão não, né? Um carro de bombeiro movido com cavalos. Olha só, você consegue imaginar isso? Um carro de bombeiro movido a cavalo? Corpo de bombeiros. Esse era, no começo era assim, né? Isso foi assim. E deve ter passado por ali, inclusive. Esses carros de bombeiro movidos a cavalo. Os carros de defunto eram puxados por cavalos também. Carruagens lindas até, trabalhadas. Olha só. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para você, mas a gente continua falando da ponte, porque, inclusive, em 1992 ela foi tombada como patrimônio histórico, né? Já fechada, já estava aí passando por todo esse momento necessitando de manutenção, mas já foi identificado ali o quanto que ela tem de valor histórico e cultural para o Estado, né, Rodrigo? Foi reconhecido esse patrimônio, foi reconhecido. E agora o Estado está se empenhando para transformá-lo em patrimônio universal, junto à Unesco. E que é um direito que ela, em função da sua estrutura, ela merece. E agora ela tem pelo menos mais 50 anos de vida, na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses. E agora existe um planejamento, né, Rodrigo, para que seja feita essa manutenção da ponte, já que ela tem uma estrutura diferenciada e precisa disso, né? Precisa desse cuidado para que não aconteça novamente esse... Um patrimônio, né? Ela é patrimônio em todas as dimensões possíveis no Brasil, né? Municipal, estadual, federal. Então, quando há patrimonialização de um bem, aquilo passa a dizer respeito àquela dimensão que ela é patrimonializada, né? Tanto pelo município, o Estado e para o governo federal, né? Ela passa a dizer respeito a todas essas pessoas. Então, a manutenção desse patrimônio, né, tem que receber uma atenção especial, né? Como você percebe, quando se tomba algo, é porque isso tem que ser mantido de pé, né? Então não se pode mais pensar que a ponte daqui a algum tempo ela esteja necessitando de atenção ou de... atenção contínua. Atenção contínua para que ela não passe mais por esse momento, né? Como a gente viu em 2003 no apagão, né? A ponte metade apagada e metade acesa, né? Aquilo é muito simbólico, né? A ponte... sem função, em tese, né? Ali mostra que ela está se apagando, enfim, é uma cena bastante marcante, né?
E com certeza que também fez parte dessa história toda, né? E agora a gente vendo aí a população poder usufruir da ponte. A alegria de vê-la nessa estrutura renovada, perfeita, bonita. E essa ideia, inclusive, que veio junto com a revitalização da ponte, de criar um complexo turístico e cultural ali, acho que também conversa com essa questão de ser um patrimônio, né? De que as pessoas entendam a ponte como tal, não somente como um item aí, uma ferramenta importantíssima, claro, para a mobilidade, que a gente sabe que é bastante difícil aqui na capital, mas principalmente cultural. Isso, ela não deve ser entendida com esse papel rígido de ponte, né? Ela é um patrimônio, ela é de todos, ela é uma herança, né? Ela precisa ser vista com outros olhos. E realmente o entorno é fundamental, que haja uma apropriação de atividades culturais, que tenha o Museu da Ponte, que tenha atividades esportivas, justamente para isso, para mostrar que ela é de todos e não só para os carros, né? Não foi esse o pensamento e não é para isso que se tomba, né? Quando se, a ideia é outra, né? A ideia é outra, né? Que elas e tem esse papel de atrativo também, né? Eu sempre dou o exemplo de outros patrimônios, né, para a gente pensar nisso, né? As pirâmides do Egito, a rigor, olhando friamente, é um punhado de pedras, né? Um túmulo, um punhado de pedras. Mas não é isso o valor que se dá para ela, né? Não é isso, o Cristo Redentor é uma imagem religiosa, mas não é esse o valor que se dá. Exatamente. Então a ponte não pode se pensá-la apenas como ponte, né? Ela é esse bem cultural, esse bem identitário, aquele lugar que dá prazer de estar perto, que as pessoas querem conhecer. Não quero uma ponte para não pegar fila, não. Eu quero conhecer esse patrimônio, essa imagem, essa identidade, né? É se relacionar com a ponte de uma maneira muito mais íntima e afetiva do que propriamente o trânsito de veículos e de pedestres e ciclistas, motociclistas, enfim. Eu quero agradecer aqui demais a presença do Rodrigo Rosa, historiador da Fundação Catarinense de Cultura, do seu Nereu do Vale Pereira, que também é historiador, que vieram fazer parte desse momento histórico aqui junto com a gente. Eu sou professor também, eu gosto mais de ser chamado como professor. Concordo. Durante 45 anos fui professor de todos os níveis de ensino, inclusive na pós-graduação, quando eu me aposentei. Meu Deus do céu, então tá certo. Eu tenho 91 anos de vida, filha, então... Quanto? 91. Minha nossa, que água é essa que o senhor bebe, eu quase igualo a ponte, né? Mas antes de terminar, eu queria fazer referência, aproveitar a oportunidade, tem feito essa referência em muitos outros momentos. Certo. Mas não tem alcançado muito sucesso. O nome de Santa Catarina é o terceiro nome mais importante do Brasil. Terceiro. Nós só perdemos para Bahia e Pernambuco. Porque Rio de Janeiro e São Paulo passaram a ser chamados disso depois de nós. O nome de Santa Catarina foi batizado a ilha em 26 de novembro de 1525. Foi o terceiro batismo. 25 de novembro de 1526, a ilha foi batizada no nome de Santa Catarina, nome que dura até hoje. E essa ponte vem consagrar a ilha de Santa Catarina como a mãe do estado de Santa Catarina. Que lindo, muito legal essa referência do professor Nereu. Então, obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui com a gente, compartilhando esse momento tão importante. E essas informações todas sobre a história da ponte, enfim, para poder enriquecer ainda mais esse diálogo e esse abraço à Ponte Hercílio Luz, que é reaberta hoje ao público. Obrigada aos dois pela presença. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouquinho estamos de volta, aí sim, com o SBT Meio-Dia para você. A gente volta já.